Olá! Hoje a gente mergulha fundo num assunto quente, que está começando literalmente agora. A primeiríssima edição do novo Mundial de Clubes da FIFA. Começa neste sábado, 14 de junho, lá nos Estados Unidos. Exato. E é um torneio que, olha, promete ser bem diferente do que a gente conhecia. Totalmente diferente. Formato expandido, 32 times, é outra história. Para entender essa estreia, a gente deu uma olhada em guias da ESPN, matérias da Exame, UOL e uns vídeos da ESPN Brasil e Eurofoot também. Uhum. Bastante material para a gente tentar entender o que esperar. Pois é. Então, vamos lá. Qual é a grande virada nessa estrutura? O que ela significa na prática para essa estreia? Olha, a mudança é radical. Antes era um torneio anual, bem menorzinho, né? Agora é a cada 4 anos, com 32 equipes. É um modelo, assim, bem espelhado na Copa do Mundo de Seleções. Ah, tipo fase de grupos e depois mata-mata? Isso, 8 grupos de 4 times passam os dois melhores para a fase de oitavas e daí é jogo único até a final, lá em 13 de julho. A escala é, sinceramente, sem precedentes para um torneio de clubes da FIFA. E essa escala gigante se vê na infraestrutura também, né? 12 estádios, 11 cidades nos Estados Unidos. Exatamente. Isso mostra a ambição, né? De fazer um evento do tamanho de uma Copa. E com times de peso, claro. Real Madrid, City, PSG, Bayern, Chelsea. Sim, as potências europeias estão lá. E para nós, o que chama atenção é a presença dos 4 brasileiros: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Todos nessa edição inaugural histórica. E é verdade. E junto com essa escala toda vem um caminhão de dinheiro, né? A FIFA vai distribuir no total uns 5,5 bilhões de reais. É a maior premiação da história do futebol de clubes. 5,5 bilhões é muito dinheiro. Para ter uma ideia, o Pronthião leva sozinho 221 milhões de reais. Isso é bem mais que os 133 milhões da última Libertadores ou 160 milhões da Champions, mais recente. 221 milhões para o campeão e 11 milhões só por vitória na fase de grupos. Isso é impactante. Com certeza. Para muitos clubes fora da Europa, uma ou duas vitórias já podem mudar o orçamento do ano todo, né? Exato. Talvez até influenciar a estratégia de mercado, contratações. Fica bem claro o objetivo da FIFA: aumentar receita, prestígio e, tipo, tentar globalizar de vez a competição entre clubes. Sem dúvida. Esse dinheiro todo é um super incentivo. A FIFA está apostando alto nesse formato para criar um produto que seja top, tanto comercialmente quanto esportivamente, a cada 4 anos. Falando em esportivo, isso leva direto para a pergunta que não quer calar: quem são os favoritos nessa primeira edição? E os nossos brasileiros, como ficam nesse cenário novo? Tem chance real? Bom, no papel não tem como fugir, né? Os favoritos são os gigantes europeus. Real Madrid, City, PSG, Chelsea. Eles têm o dinheiro, os elencos estelares, a estrutura toda. As simulações apontam para isso também, né? Vi algo sobre PSG e City. Isso. A Opta, por exemplo, deu uns 18,5% de chance para o PSG ser campeão, com o City bem ali colado. Reflete a força deles hoje. E o histórico recente dos mundiais também pesa contra os sul-americanos. É verdade. Faz tempo que um time daqui não ganha. Desde o Corinthians em 2012, né? Exatamente. E se a gente olhar os dados das últimas edições, mesmo no formato antigo, os times brasileiros tinham, em média, menos posse de bola, tipo 47% contra 54% dos europeus, e finalizavam menos também, umas 8 vezes contra quase 13. Mas será que esse formato novo, com mais jogos na fase de grupos, pode ajudar? Dar mais tempo para adaptação? Talvez equilibrar um pouco mais um possível confronto direto lá na frente? Olha, é uma boa pergunta, é uma possibilidade sim. Uma fase de grupos mais longa pode, quem sabe, permitir que os times achem o ritmo. Existe esperança de boas campanhas, claro. O que a gente ouve sobre os brasileiros? Bom, o Flamengo tem o elenco mais caro das Américas, né? O Palmeiras investiu bastante pensando nisso. O Botafogo foi buscar reforços na Europa, mirando essa competição. E o Fluminense, mesmo mais modesto, caiu num grupo que o pessoal considera acessível. Entendi. Agora, o grande desafio é o chaveamento, né? Se classificar em segundo lugar no grupo pode significar pegar um monstro europeu logo nas oitavas. Aí complica. E teve aquela polêmica na classificação para essa primeira edição, né? A vaga do Inter Miami. Ah, sim, teve debate. A vaga do Inter Miami veio por um critério de país-sede.
Gerou discussão, ainda mais com o Messi lá, que é o chamariz óbvio. E o Leão do México, que ficou fora. Pois é, o Leão ficou de fora por causa da regra de propriedade cruzada com o Pachuca. Os dois times pertencem ao mesmo grupo e o regulamento específico desse Mundial não permitiu. São, digamos, os ajustes de uma primeira vez, né? Entendido. Então, resumindo o que a gente viu, essa estreia do Super Mundial é o início de uma nova era para o futebol de clubes. Maior, mais rico, uma aposta bem ousada da FIFA para criar um evento global de muita visibilidade. Exato. O favoritismo europeu é nítido, pelo dinheiro e pelo histórico. Mas o formato com 32 times, a premiação gigante, a própria novidade, tudo isso pode trazer uma dinâmica diferente, talvez mais imprevisível do que parece. Vai ser bem interessante ver como isso funciona na prática agora, nessa edição pioneira. Fica então a reflexão, né? Esse modelo novo feito para gerar mais grana e visibilidade global. Será que ele vai, a longo prazo, conseguir equilibrar mais as forças do futebol mundial? Ou será que vai acabar consolidando ainda mais o domínio europeu, financeiro e esportivo, tornando as surpresas cada vez mais raras? É uma questão em aberto. Uma questão que a gente começa a responder a partir deste sábado. Vamos acompanhar.